Mísseis, drones, ameaças nucleares. O mundo inteiro está olhando para o Oriente Médio com medo de que a próxima notícia seja o início de uma guerra que mudará tudo. Mas e se eu te dissesse que esse conflito entre Israel e Irã não começou em 1979, não começou em 1948 e não foi criado por políticos, por petróleo, nem por fronteiras disputadas? E se esse ódio tiver quase 4.000 anos de história e a Bíblia tiver descrito tudo isso com uma precisão que vai te deixar sem chão? Eu sou o Guilherme e hoje vou te contar toda a história de conflito. Então fique até o final, porque o que você vai ver hoje não é teoria, não é opinião, é história, é profecia e é a realidade que está se desenrolando diante dos nossos olhos agora mesmo. Tudo começa com uma família. Um homem, sua esposa, uma serva egípcia e uma decisão que mudou a história da humanidade. Abraão recebe de Deus uma promessa impossível. Farei de você uma grande nação, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Gênesis 12. Mas os anos passam, o casal envelhece, e a promessa parece cada vez mais distante. É aí que acontece o primeiro erro com consequências milenares. Sara, em desespero, oferece sua serva egípcia Agar a Abraão, e nasce Ismael, uma solução humana para um problema que só Deus poderia resolver. E toda solução humana para um problema divino produz consequências que nenhum ser humano consegue controlar. 10 anos depois, Deus cumpre a sua promessa. Sara, aos 90 anos, dá à luz Isaque. O nome significa Ele rirá, porque Deus riu da impossibilidade humana. E agora há 2 filhos na mesma tenda. Ismael, filho da carne, Isaque, filho da promessa. No dia do desmame de Isaque, Ismael o zomba. Em hebraico, a palavra usada é metzarek, mesma raiz do nome Isaque, mas carregada de desprezo e ameaça. Não era brincadeira de criança, era uma declaração de guerra espiritual. Sara exige: expulse essa escrava e seu filho. E Abraão, de coração partido, obedece. Mas aqui está algo que muita gente não percebe. Deus não abandona Ismael. Ele ouve o choro do menino no deserto, abre um poço de água, salva sua vida e promete: também dele farei uma grande nação. Gênesis 21. O problema não é que Deus rejeitou Ismael. O problema é a ferida que Ismael carregou, a de ser o filho expulso, o preterido, o que ficou de fora da promessa maior. E feridas não curadas se transformam em ódio, e ódio transmitido por gerações se torna cultura, e cultura se torna identidade, e identidade se torna guerra. Agora, onde o Irã entra nessa história? O Irã moderno é a antiga Pérsia, Paras em hebraico. E a Pérsia aparece em 2 momentos bíblicos que revelam a raiz espiritual desse conflito de forma impressionante. O primeiro é o livro de Ester, século V a.C. Na corte do rei Assuero, identificado por historiadores como Xerxes I, surge um homem chamado Amã. Ele não apenas odeia o judeu Mardoqueu, ele decreta o extermínio total de todo o povo judeu. Ester 3. Por que um ódio tão irracional? Porque Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, e Amaleque foi o primeiro povo a atacar Israel após o Êxodo, por trás, escolhendo os mais fracos e cansados, uma covardia que Deus chamou de abominável. Séculos depois, o mesmo espírito reaparece. Novo rosto, novo contexto, mesma essência. Mas Deus inverteu a situação. Os judeus foram salvos. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. O livro de Ester ensina uma verdade que ressoa através dos séculos. Quem levanta a mão contra o povo de Deus acaba destruído pela própria armadilha que preparou. O segundo contexto é ainda mais impressionante. Em Ezequiel 38, escrito há mais de 2.500 anos, Deus descreve uma guerra dos últimos dias chamada Gog e Magog. E entre os aliados dessa coalização aparece explicitamente Pérsia, Ezequiel 38:5. Essa profecia vai atacar a sua mente agora. Presta atenção.
Por mais de 1000 anos após Ezequiel escrever isso, a Pérsia era aliada de Israel. Foi o rei Ciro, o Grande, que libertou os judeus do cativeiro babilônico em 538 a.C. Foi sobre a Pérsia que o templo foi reconstruído. Ciro foi até chamado de ungido de Deus em Isaías 45. Seria impossível, humanamente falando, imaginar a Pérsia como inimiga de Israel, mas a profecia disse que aconteceria, e aconteceu. Quando o Islã chegou e conquistou a Pérsia no século VII, algo mudou no espírito daquele povo. Na interpretação xiita radical que governa o Irã hoje, existe uma doutrina que diz o seguinte: Israel não pode existir quando o Mehdi chegar. O Messias islâmico xiita só vem depois que Israel for destruído. Entende o que isso significa? A destruição de Israel para o regime iraniano não é política, não é geopolítica, é escatológica, é religiosa, é doutrina. O regime iraniano literalmente transformou o espírito de Amã em política de Estado. Morte a Israel não é retórica, é uma crença religiosa. O que Amã tentou fazer com uma forca na Pérsia, o regime iraniano tenta fazer hoje com drones, mísseis balísticos e forças proxy armadas. O cenário muda, o espírito permanece. E olha para onde estamos agora. Israel voltou para sua terra em 1948, exatamente como Ezequiel descreveu, o povo retornando das nações ao seu território. A coalização que Ezequiel previu está se formando, e a Pérsia, que por milênios foi aliada de Israel, é hoje seu maior inimigo declarado. Isso não é coincidência, isso é história cumprindo um roteiro escrito milênios atrás. Mas a Bíblia não termina na escuridão. Em Isaías 19, uma das profecias mais surpreendentes de toda a Escritura, Deus descreve um tempo futuro em que Egito, Assíria e Israel vão adorar ao Senhor juntos. E Deus os chamará, meu povo, obra das minhas mãos, minha herança. A reconciliação não é impossível, ela está escrita. Em Zacarias 12, Israel um dia olhará para o Messias que traspassaram e vai chorar de arrependimento. Em Romanos 11, Paulo revela que o endurecimento de Israel é temporário e que toda Israel será salva. E isso inclui os descendentes de Ismael. O conflito real nunca foi entre judeus e persas, entre israelenses e iranianos. Ele sempre foi entre o reino das trevas, que quer apagar o povo da promessa e com isso apagar a esperança de redenção para toda a humanidade, e o plano inabalável de Deus, que nunca falhou uma vez sequer. Por isso, quando você ver mísseis, ameaças nucleares e manchetes que parecem anunciar o fim do mundo, lembre-se, a Bíblia já revelou tudo isso. O ódio não é novo, os instrumentos mudam, forca, espada, bomba, mas o espírito é o mesmo, repetindo o mesmo erro há milênios. E a vitória de Deus também não é nova, ela foi anunciada antes que o primeiro míssil existisse, antes que o Irã existisse como nação, antes que Israel voltasse para sua terra. A história não está fora de controle, ela está cumprindo um roteiro escrito há milênios, e o capítulo final já foi revelado. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe agora com alguém que precisa ver isso. Inscreve no canal, ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar cada uma dessas profecias. Nos vemos no próximo.